Olá, investidor, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos comentar sobre a Rumo, que entregou o balanço do primeiro trimestre de 2025. Vamos conferir a entrada de pedidos, o lucro, endividamento e alavancagem, e está pagando um dividend yield alto. Então continue conosco, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimentos. Nós sempre temos oportunidade de trazer o resultado das indústrias Home, porque ela é a primeira que divulga seus resultados nos trimestres. Então, ela já divulgou o resultado do primeiro trimestre de 2025. Nós vamos acompanhar um pouquinho. De início, ela já coloca o índice de confiança do empresário industrial. Esse índice recuou do quarto trimestre de 51,5% para 48%. Então, os empresários industriais estão mais pessimistas com a economia. Isso é um sinal negativo, para empresas como a Rumo. Aqui um ponto positivo, utilização da capacidade instalada média. Aqui nós estamos no primeiro trimestre de 2025. Vejamos que a capacidade instalada encontra-se em torno de 70%, bem em linha. É um pouquinho a mais do que nos outros anos. O primeiro trimestre é sempre o mais complicado, mas ela ainda está um pouquinho acima da capacidade instalada média, aqui dos outros anos, e agora atingindo 69%. Uma causa disso pode ser a entrada de pedidos, que teve um aumento de 41% comparando com o primeiro trimestre de 2024. E aqui destaca o setor de máquinas Home, com uma entrada de 234 milhões. Em porcentagem destaca-se a máquinas B mais W, que teve um aumento de 93,5%, comparando os trimestres. Isso já reflete-se na carteira de pedidos da Home, mais uma informação boa, que teve um aumento de 37% na base trimestral, na base anual, aliás, e 25% na base trimestral. Isso quer dizer que a carteira de pedidos da Home aumentou tanto se comparando ao primeiro trimestre de 2024 quanto ao quarto trimestre de 2024, atingindo 817 milhões de reais. Veja que o que influenciou foi o aumento nas carteiras de pedidos das unidades de negócios, máquinas Home e máquinas B mais W. Olhando na receita líquida, teve sim um aumento de 31% se comparado com o primeiro trimestre de 2024, mas teve uma forte diminuição na receita líquida de 40% em relação ao quarto trimestre. E mais uma vez se destaca aqui o aumento na receita líquida da máquinas B mais W, apesar de ter um tombo com relação ao quarto trimestre de 2024. Já aqui a coisa começa a complicar. Na margem bruta, nós tivemos tanto uma diminuição de 4,7 pontos percentuais, comparando de forma anual, que era de 29 para 24, quanto uma diminuição se comparado de forma trimestral, que passou do quarto tri 24 de 30% para 24%. Então, uma margem bruta reduzida. Se a entrada de pedidos está aumentando, se a carteira de pedidos aumentou, por que a margem bruta diminuiu? A explicação da Home é que na unidade B mais W, no primeiro trimestre do ano passado, ela realizou uma entrega de um pacote tecnológico que representa uma margem superior ao de máquinas. É uma solução de software. Então, esse tipo de produto, a Home alega que tem um lucro maior, uma margem superior ao de máquinas. E o segundo motivo, o baixo volume na produção e faturamento na unidade de fundidos e usinados. Essa unidade aqui aparenta representar um problema mesmo. O EBITDA também tivemos uma redução, ficou em apenas 18 milhões, uma redução muito forte se comparado ao
quarto trimestre de 2024, que era de 72 milhões, 74% abaixo, e uma queda de 33,2% comparando ao primeiro trimestre do ano passado. De forma ajustada, os números também são ruins, 77% menos com relação ao quarto trimestre de 2024, mas menos ruim com relação ao primeiro trimestre de 2024, que reduziu em apenas 1,3%. Esse ajuste refere-se a reconhecimentos dos impactos do empreendimento Villa Home. E também ela diz que vendeu aqui um terreno nos trimestres passados. Isso inflou de forma não recorrente o seu resultado. Mas mesmo ajustado, o resultado do EBITDA é ruim. E aqui, por fim, o resultado líquido, né? Ela teve um lucro líquido no trimestre de apenas 10 milhões. Isso é 43% menos que o primeiro trimestre do ano passado. Mas no lucro líquido ajustado sem os não recorrentes, teve um aumento de 7,2%. Então, ela lucrou de forma ajustada 9,8 milhões, enquanto no primeiro trimestre de 2024, ela reportou um lucro de 9,1 milhões. Então, aqui um resultado legal, só que se comparando com o quarto trimestre de 2024, o resultado é 80% ruim na forma ajustada e 76% na forma sem ajuste. Aqui já a gente considera, né, sabe que o quarto trimestre é muito forte e o primeiro trimestre tende a ser mais fraco, mas uma discrepância dessa de 80%. Um toque na dívida da companhia, ela tem em caixa equivalentes de caixa 295 milhões de reais, agora no primeiro tri 25, e uma dívida líquida de 106 milhões. Com relação à alavancagem, vemos que aqui eu achei no site do Investidor 10, isso aqui é como se fosse 2025, mas o resultado não está aqui ainda. Ela terminou 2024 com uma alavancagem de 2,85%, sendo que a média da empresa é 2,05% e a média do setor é 1,02%. Aqui nós vemos o histórico, cada coisa desse aqui é um ano. Então ela sim aumentou sua alavancagem nos últimos anos. Uma empresa com 2,85%, eu acho uma alavancagem já alta para o setor industrial. E se comparar com a média do setor, então, e aqui a cotação da Home, R$ 9,16, possivelmente temos uma queda hoje, não dá para saber. Ela vai caindo muito forte nos últimos 12 meses, 17,31%. Seu indicador de PL está em 7,49 vezes e o P sobre VP de 0,7. O dividend yield está bom, em 9,5% atualmente. E seu dividend yield médio nos últimos 5 anos fica bem acima de 8%. Dessa forma, a Home vem pagando bons dividendos nos últimos anos. Mas aqui o principal fator é que a cotação vem caindo muito. Então, mesmo se o dividend yield tiver caído um pouco, ele fica muito acima. Mas não dá para saber se ela vai diminuir drasticamente os dividendos. Precisa ver os resultados, né? Os resultados da Home não estão vindo bons nos últimos trimestres. Beleza, então, gente? Hoje conferimos um pouco do resultado da Home, o primeiro dos balanços de 2025, né? Vimos que ela tem uma perspectiva boa, né? Entrada de pedidos, um lucro fraquinho, né? Uma alavancagem que era atenção e ainda paga um dividendo alto se considerar os últimos 12 meses. Então, muito obrigado por ter assistido. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal. Bons investimentos e até a próxima. Tchau!